Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje na divisão do estudo do capítulo 5 da obra Rumos Libertadores, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, capítulo 5, cujo título é Aflição e Consolação. Joana comenta o item 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E o subtítulo desse item 3 é Justiça das Aflições. É aquele item em que Kardec comenta que as compensações que Jesus promete da vida futura só se efetivarão no plano espiritual. Agora, aqueles que não creem na vida futura, essa máxima de Jesus, bem-aventurança oriunda da aflição, parece um contrassenso, parece uma enganação. E agora, diz ele, até os que creem na existência de uma vida futura, mesmo para eles, difícil é compreender a utilidade do sofrimento para se ser feliz. Dizem alguns que é para que haja um maior mérito. Porém, Kardec então pergunta por que então sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem alguns na opulência e outros na miséria? Por que alguns a vida nada funciona enquanto para outros tudo parece sorrir? E diz ele, porque que os bens e males estão distribuídos de forma incompreensível entre as virtudes e os vícios, e que os virtuosos sofram enquanto os maus prosperam. Que a crença na vida futura pode consolar, que a crença na vida futura pode consolar, pode dar paciência, porém não se consegue com a crença na vida futura interpretar adequadamente essas situações do mundo que parecem desmentir a justiça divina. Ele nos diz então o seguinte, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E então ele não faz nada de forma parcial para alguém. Então, se nós sofremos, existe a causa desse sofrimento, e sendo Deus justo, justa é a causa. E que nós devemos nos compenetrar disso. E que com os ensinos de Jesus, Deus nos colocou na direção de uma compreensão dessas causas. Porém, agora, já amadurecidos com o Espiritismo, Deus nos revela completamente a capacidade de interpretarmos e de compreendermos as causas das nossas aflições. Esse é o item do Evangelho que Joana comenta. E ela vem dizendo, então, que a bem-aventurança que há para os que sofrem, para os que choram, ela não é, porém, generalizada, porque nem todos os que choram, nem todos os que sofrem serão consolados. Que as aflições, elas são processos depurativos que nos convidam à meditação a respeito da vida que não pode ser levada de uma forma leviana. Que a nossa aflição mede o tamanho do nosso estado espiritual. A nossa aflição mede o tamanho do nosso progresso espiritual e é o patrimônio que nós possuímos a partir do qual devemos nós recuperar a paz, né? Que as dores de hoje são frutos das dívidas de ontem. E nós nos afligimos porque em vidas anteriores as aflições de hoje se devem em função das aflições que causamos aos outros, as aflições que nós impomos aos outros. Por isso que somente na vida futura, caso o comportamento na vida atual seja adequado, é que nós seremos nós consolados. Porém, existem os aflitos que se fazem afligentes, que eles estão rebeldes, revoltados, impacientes com o seu processo evolutivo. E, não raro, eles assumem nessa posição de revoltosos contra próprias necessidades evolutivas o papel de vítima e se atritam pelo caminho e muitas vezes derrapam até na loucura. E para aqueles que da vida esperam simplesmente as vantagens utópicas, as vantagens transitórias do materialismo, as aflições parecem fardos muito pesados
e também que nós próprios valoramos excessivamente, aumentando as nossas aflições em função de uma falsa exigência de um mérito que, em verdade, nós não possuímos. Queremos possuir um mérito que, na verdade, nós não possuímos. Então, quem são os aflitos a que Jesus se refere? Os aflitos a que Jesus se refere são os que, das tribulações, eles retiram bom proveito. Que da dor, eles simplesmente a observam como um desafio a ser superado. Que eles se sobrepõem a todas as espécies de conjunturas dolorosas e que eles transformam as dificuldades em sabedoria. E que eles vencem os testemunhos excruciantes, cumprindo as metas, cumprindo os trabalhos que propuseram a si próprio, né? São aflitos que, em verdade, eles são humildes e eles são lições vivas de esperança e lições de otimismo. São bem-aventurados porque, depois das dívidas pagas, depois dos trabalhos realizados, depois dos testemunhos confirmados, eles estarão mentalmente bem, eles estarão consolados porque a consciência estará pura em regiões elevadas, em regiões superiores. Então, a nossa aflição, ela é o caminho da vitória sobre nós mesmos e nos dá uma medida da nossa fraqueza e da grandeza, da sabedoria e do amor divino. E devemos, então, utilizar a metodologia da aflição para, o mais breve possível, conseguirmos alcançar a vitória que nos compete, né? Porque quem se encoleriza, quem está com raiva, quem sente cólera, está aflito. Quem persegue está em agonia. Quem inveja, estremunha e chora. E aquele que odeia, ele se galvaniza na fúria. Ora, eles não serão, por enquanto, não serão consolados. Somente serão consolados quando, da dor, aprenderem a amar e a se submeter à lei divina. Assim eles vão conseguir enxergar a felicidade na aflição. E lembrando que a Terra é um planeta de provas e expiações, portanto, a aflição aqui é a regra e a felicidade ainda não vai conseguir se implantar. Assim, concentremos as nossas aflições em Jesus, o nosso modelo e o nosso guia. E vamos, seguindo o seu exemplo, apesar de aflitos, diminuirmos as aflições dos outros, porque é assim que nós seremos consolados, já que Allan Kardec nos disse que as vicissitudes da vida têm uma causa, e sendo Deus justo, justa é essa causa. Ora, então, soframos com resignação essas aflições que, desta forma, nós iremos superá-las encontrando a paz. Que Jesus nos abençoe a todos.